Considerando essa ruptura entre Moro e Bolsonaro, é compreensível que se questione a divisão entre a base original que se reuniu no conjunto daqueles 57 milhões de agregados para fazer a eleição de 2018. É a base do Bolsonaro. Então vamos considerar nessa ruptura, nos nichos que a compõem, quem ergue vantagem a si. Vamos lá. Desse modo, isso esclarecerá, me parece, por qual razão o Moro, ele não, embora divida, embora absorva parte da base, ele não contesta a hegemonia do Bolsonaro na base. Por isso, portanto, a base continua bolsonarista. Ela continua bolsonarista. Vamos lá. O Exército. Quem é mais Exército? O Exército ganha mais com Moro ou com Bolsonaro? Fácil. Bolsonaro. O Exército ganha mais com Bolsonaro. O intuito e objetivo do Exército, poder-se politicamente assim descrever, é reorganizar o seu papel histórico pós-regime militar. O Exército, com Bolsonaro, em 2018, é uma instituição reescrita. Ela passa de terrível, monstruoso, tirano, torturador, para guerreiro, heróico, improvável, politicamente incorreto, altruísta, disposto a extremos pela liberdade, pela saúde da pátria. É um fantástico negócio, né? Venhamos e convenhamos. Então, não, Bolsonaro mantém vitória sobre a influência dele no Exército, inclusive já demonstrou diversas vezes, em outras 1000 ocasiões que se aventou ou que se avente em impeachment, o quão intimamente ele conhece a instituição. Então ele tem uma vantagem muito grande sobre o Exército, essa vantagem o Moro não consegue aferir. Os conservadores. Quem ganha? Os conservadores ganham mais com Moro ou com Bolsonaro? Fácil. Bolsonaro, né? Fácil. O Moro já se permitiu depictado como pró-aborto, desarmamentista, já se permitiu depictado como progressista, basicamente, até como ideólogo de gênero, porque o Bolsonaro fez essas acusações todas. O sujeito cala, e quem cala, então, em política, costuma consentir. Isso é letal. Esqueçam os conservadores. Moro não vai ganhar do Bolsonaro, os conservadores. Esqueçam. Então, os conservadores... E nos conservadores entra todo o grupo da academia bolsonarista, olavista, etc., como se queira chamar. Pois bem, os conservadores, Moro não tem como ganhá-los. Quem é mais... A liberdade, né? A liberdade ganha mais com Bolsonaro ou com Moro? Fácil também, né? Fácil. Bolsonaro. Quem foi o único representante político que admoestou as prisões durante o período de quarentena? Bolsonaro. Quem foi o único líder político que, por liberdade, sendo sincero ou não, viu? Não interessa, mas foi o único que arrogou o antagonismo representado pelo período do corona, da quarentena, como um adversário injustificado à liberdade. Quantas vezes vocês não viram e ouviram ele ser acusado de irresponsável, quaisquer outros adjetivos que fossem convenientes à situação, por defender o direito de ir e vir, o absurdo de se prender cidadãos de bem na rua, transitando conforme seus direitos constitucionais? Quantas vezes? Quem é pró-arma? Quem é pró-arma, Bolsonaro ou Moro? Aí você diz, pró-arma, mas liberdade. Liberdade. Em um caso você tem o direito de comprar arma, no outro não. Quem é mais pró-liberdade? Tudo isso importa. Aqui o segredo está nos detalhes.
O segredo está nos detalhes. O segredo está nos detalhes. Quem você acha, pela ótica da liberdade, quem você escolheria? Bolsonaro ou Moro? Eu, tranquilamente, aposto que qualquer sábio perceberá que a sua liberdade, os investimentos feitos em liberdade foram frequentemente fertilizados, foram aprofundados, foram vestidos, embebidos pela ala mais bolsonarista da base do que por aquela que eventualmente venha a aderir ao Moro. Então, certamente eu consideraria que ele representa melhor a liberdade do que o Moro. Pois bem, então, anti-Estado. Anti-Estado é uma parte importante, viu? Anti-Estado é uma parte importante da base, né? Libertários, etc. Anti-Estado é uma parte muito importante da base. Quem que vocês consideram que ganharia, né, pela ótica anti-estatal? Pela ótica anti-estatal. Bom, aqui o Bolsonaro tem uma vantagem ainda muito grande, que é a presença do Paulo Guedes, né, que representa dentro do regime dele, né, do antigo triunvirato entre ele, Moro e Paulo Guedes, né? Paulo Guedes representa esse conceito, essa fumaça que procura atrair algum fogo sobre privatizar tudo. Ele representa este conceito, a redução do Estado. A redução do Estado. Ele representa isso, ele já tem uma presença política econômica. O Moro, ele é neófito nisso, né? Ele não tece comentários. Eu mesmo lhes digo com absoluta sinceridade, sequer conheço quais são os posicionamentos que ele tem a respeito da economia para admoestá-lo ou não. Então, é uma incógnita, efetivamente. Eu observaria dessa ótica. E como o eleitorado da base é fundamentalmente conservador, né? Acho que sim, tenderia. O voto anti-Estado, ele tenderia a privilegiar Bolsonaro. E o voto anti-establishment, né? O voto anti-establishment, palavra que o Bolsonaro inclusive usou no discurso quando ele criticava Moro, palavra comum já, palavra própria desse movimento contracultural, do politicamente incorreto, né? Que o Trump encabeça, diversos outros líderes espalhados pelo mundo, principalmente ocidental, ratificam. Ser anti-establishment, ser antissistema, esse antagonismo de sistema, esse antagonismo à realidade estrutural do Estado, aos vínculos de poder estabelecidos pelo Estado, à casta política, tudo isso é expresso como antagonismo à velha política, como antagonismo à dinâmica da política vigente. Engraçado aqui, como o Bolsonaro é muito politicamente incorreto, ele, por um lado, tem uma vantagem muito grande, porque o Moro é totalmente amarrado, você o observa discursando, é uma dificuldade para ele articular uma composição retórica, ele não tem... Isso não é exatamente um empecilho, assim, ou um hecatombe em sua perspectiva política, mas é um fato, não é? Num contexto em que cada um desses elementos pesa de maneira significativa, isso deve ter alguma relevância em critério de avaliação, de análise, não é? Então, sim, nem que seja por hábito, você observa no mesmo dia em que um falou 40 minutos e o outro respondeu por 40 minutos. Pensa na diferença de fluidez na articulação das ideias, testemunha a avaliação, estão disponíveis, né, os dois discursos, um contra o outro, inclusive, como se fosse de fato uma antecipação da campanha eleitoral, um debate. Observa a disparidade imensa que existe entre não que o Bolsonaro, mais uma vez, como já comentei outrora, seja o Winston Churchill, entendeu? Os discursos dele vão ingressar nos great speeches
of American Presidents. Não, esquece, não é isso. É que você precisa ser melhor do que o seu adversário, né? Não o melhor da história, entendeu? Hoje, acontecendo a Olimpíada, o sujeito que corre, ele não precisa, para ganhar a medalha de ouro, ser melhor do que o recorde mundial olímpico do Usain Bolt. Não precisa fazê-lo. Ele tem que ser melhor do que os caras que aparecerem para correr durante o dia. Aí ele ganha a medalha olímpica de ouro. Isso é importante, é fundamental se ter em perspectiva. Então, por outro lado, o Moro, porque ele representa esse dogma de honestidade, dogma esse que está sendo contestado, mas ele certamente, se eu indagasse quem tem maior perspectiva, se fosse esse o debate, quem tem maior perspectiva, projeção, quem é reconhecido com mais honestidade, se honestidade fosse incorruptibilidade, provavelmente o Moro. Se honestidade fosse ser honesto no sentido de ser sincero, ser explícito, provavelmente o Bolsonaro. Esses, para mim, são os dois lados difíceis nesse, de certo modo, empate entre potencial. Em realidade, hoje, provavelmente o voto anti-establishment, a indicação política anti-establishment, anti-sistema, seria do Bolsonaro. Provavelmente. Eu daria um sutil favorecimento a ele. Mas é possível construir um caminho retórico através de publicidade, como anticorrupção, em uma eventual candidatura do Moro, por exemplo. Não é que seja inviável essa contestação, não. Consequentemente, se você observa, me parece, os nacionalistas, né, para não dizer que não tenha analisado toda a base, acho que isso conclui a base. Os nacionalistas, claramente o Bolsonaro os ganha. Claramente o Bolsonaro os ganha, com certeza. Não só pela vitória a respeito do Exército, né, pela relação que hoje existe entre o Exército como instituição e o patriotismo. É possível se dizer que para o patriotismo, né, o Bolsonaro representa o mesmo que o Moro para a Lava Jato. Ele é o rosto cultural de um movimento patriótico. Ele é o rosto, ele é a expressão cultural de um movimento patriótico. Já citei aquela ocasião em que a esquerda passou a executar panelaços nas manifestações contrárias a Bolsonaro, enquanto que os bolsonaristas retrucavam colocando em seus celulares, estampado publicamente, né, publicizando ali nas varandas, publicizando em seus locais, enquanto o pessoal batia panela, eles colocavam em seus celulares o hino nacional. E você viu no período da resposta contra o Bolsonaro, né, no período do discurso do Bolsonaro, nos 40 minutos em que Bolsonaro falou no final da tarde, até quase umas 6 horas, o que é que você ouviu? Você ouviu os panelaços, não é? Você ouviu os panelaços, ou seja, aqueles que eram pró-Moro ou esquerda, né, em que medida essas posições venham a se confluir agora, mas pró-Moro ou esquerda, manifestavam-se desse modo, e aqueles que eram da direita tocavam o hino nacional, colocam o hino nacional para... Ou então dizem, foda-se, estão ouvindo, mas quando querem fazer uma manifestação, o que importa para o argumento é isso. Eles se apropriam, utilizam os signos da nação, a bandeira, né, aquele velho discurso quer dizer, porque já são 2 anos, né, em que ele é utilizado e virou hegemônico. A bandeira do Brasil jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha. Basta você observar como as manifestações se expressam, você nota que o bolsonarismo, ele certamente está imbrincado com essa reorganização dos conceitos patrióticos. Então, no nacionalismo, sem dúvida, se você tiver um ótico nacionalista, provavelmente você ainda preservará a tendência a Bolsonaro. Então você pergunta, mas quem é o nicho fundamental ali do Moro?
é o anti-bolsonarista e o antipetista. Esse seria o nicho fundamental. É uma espécie de sujeito que está refém do PSDB. É difícil você encontrar, porque, por exemplo, Geraldo Alckmin representaria isso? Complicado dizer, porque ele tem uma eleição no primeiro turno proporcional ao Cabo Daciolo. Quer dizer, é um negócio ali entre poucas unidades percentuais. Quem é esse público, realmente? Né? Quem é esse público? É um público anti-Bolsonaro, o público que é realmente exclusivo do Moro. Esse público que o Moro apreende de pronto. Ele é anti-Bolsonaro, ele é anti-PT, ele é anti-esquerda, ele é anti-corrupção, ele é anti-Bolsonaro, anti-PT e anti-corrupção. Né? Vamos imaginar assim, com certeza. Mas se o cara é anti-corrupção, deve ser assim, um nicho libertário difícil de você especular. Porque se o cara é anti-corrupção, ele é anti-centrão. Naturalmente, ele é anti-centrão inteiro. Então o PSDB já não serve para ele. O PSDB já não serve para ele. Talvez um pequeno grupo do Novo, não é? Ou, como eu citei, os outros que eu já havia mencionado, né? Porque a grande mídia, ela adere ao Moro, mas por outra agenda. E o MBL, que eventualmente precise de um representante, de uma face, né, para tentar reorganizar as perspectivas do movimento, em alguma medida, é óbvio que ele adere de pronto ao Moro. No vídeo em que eu analisei as consequências da dicotomia do Moro com o Bolsonaro, eu já citei esses grupos. Eu procuro aqui tentar encontrar pessoas, na verdade, não grupos, pessoas, o perfil desse eleitor, o perfil primário de elan por voto, qual é a causa primária que motivaria esse eleitor da base bolsonarista, né, da base de 2018, a se seccionar e consolidar-se com o Moro. E a conclusão lógica, me parece, se existem alguns, são muito poucos. É óbvio que vocês têm condição de apresentar as contraimpressões de vocês nos comentários. Eu gostaria muito de conhecer, assim, quem são os eventuais 10%, que a impressão que eu tenho realmente é essa, que 5% da população, no máximo, venha a aderir especificamente à identidade do Moro, porque tem um antagonismo ao Bolsonaro, é alguém da direita que é politicamente correto, mas que não é anti-aborto, porque tem tendências progressistas, e ao mesmo tempo tem de passar por algumas boas contradições. Eu vou tratar disso em outro vídeo, mas, enfim, se você é um desses eleitores, manifeste, porque me parece que você é um caso raro, pro bem ou mal.